Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O Senhor nos fala ao coração, a palavra de Deus sempre uma luz para o nosso caminho, e nós somos chamados a estar de coração aberto para ouvir a cada dia a palavra de Deus. Nós celebramos domingo passado, o domingo da palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos acompanha sempre, seja na leitura diária da Escritura, nas missas, seja nas leituras dominicais, como temos aqui através do nosso meio de comunicação, seja através da Léxia Divina, das reflexões em nossas pequenas comunidades, também na celebração dos sacramentos, enfim, a palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. Também nesse final de semana, na sua vida, caríssimos irmãos e irmãs, também a luz do caminho de cada um de vocês possa conduzir cada vez mais a configurar-se a Jesus Cristo, nosso Senhor, e que cada vez mais, ao ouvir a palavra, ela desça até o coração de cada um, nos faça estar convictos daquilo que nós ouvimos, encontrando o Senhor, e que esse encontro com o Senhor transforme nossas vidas e nos coloque com os pés a caminho de uma vida nova. Que os corações ardentes, pelo chamado, com uma graça e missão que o Senhor faz para cada um de nós, nos impulsione para podermos anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Esse ano vocacional que nós vivemos, sem dúvida, ele parte dessa constatação que o Senhor aqui nos chama para vermos como cristãos, para vermos o nosso batismo. Mas isso, ao mesmo tempo, nos conduz à caminhada como igreja para que, diante da nossa vida batismal, saibamos ouvir também o Senhor que nos chama nas diversas circunstâncias, diversos carismas na própria caminhada como igreja. Nós vamos continuando o tempo comum durante o ano. Estamos no quarto domingo do tempo comum, nesse final de semana. E nós começamos a ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que começa com as bem-aventuranças. Durante os próximos finais de semana, ou os próximos domingos, pelo menos os próximos 5, nós estaremos lendo o Sermão da Montanha nas diversas sequências, diversas perícopes que nos ajudam a ver justamente esse pouco coração de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, que nos fala de Jesus, que nos fala do caminho que nos conduz cada vez mais à nossa configuração com Ele. E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, e que nos fala que nós somos felizes, bem-aventurados, quando acontecem tantas situações da nossa vida, porque o reino de Deus, que é a palavra de Deus, porque Deus é a nossa vida, a nossa segurança. Ou seja, vendo as multidões, Jesus sobe a montanha e se senta. Os discípulos se aproximaram dele e ele começou a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Cada uma das bem-aventuranças daria uma pregação de um retiro espiritual. Mereceria que cada uma delas tivesse uma oportunidade de vermos, né, como é que a palavra de Deus, de cada versículo, de cada bem-aventurança, nos faz contemplar uma realidade e, ao mesmo tempo, nos faz ver o que nos faz felizes. É bem nesse aspecto que nós temos essa oportunidade de ver o próprio Papa Francisco, quando escreve a sua encíclica sobre a santidade, ele vai utilizar das bem-aventuranças para iluminar justamente o caminho da santidade, da santificação do povo de Deus, dos batizados.
E é interessante, meus irmãos e irmãs, que na liturgia de hoje nós temos alguns aspectos que nos falam apenas de uma bem-aventurança. Aqui fala o livro de Sofonias: buscai o Senhor humildes da terra, que pões em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. Em nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados, repousarão, e ninguém os molestará. O resto de Israel. Deixarei entre vós um pouquinho de gente, mas que vão colocar em prática a palavra do Senhor, como fala aqui a leitura, ou seja, deixarei entre vós um punhado de homens, humildes e pobres, e o nome do Senhor porá a sua esperança, o resto de Israel. Se nós olharmos um pouco a leitura das bem-aventuranças, começa assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e vão depois as demais bem-aventuranças. Ou seja, parece uma contradição, mas é dessa forma que a lógica de Deus funciona. Justamente aqui lá em Sofonias já aparece isso: deixarei entre vós, entre o resto de Israel, um punhado de homens humildes e pobres. É dos poucos homens e mulheres que vivem a simplicidade, a humildade, o Senhor vai fazendo as maravilhas. Os 12 apóstolos são um belo exemplo disso. Um punhado de homens, 12 homens, que Deus, em Jesus Cristo, escolheu para serem os apóstolos, os missionários, os evangelizadores, os discípulos do Senhor, que permaneceram conosco depois da sua morte e ressurreição e ascensão. E eles fizeram justamente testemunhar pelo mundo afora a boa notícia. Também o povo de Israel experimentou isso, meio de tantos exílios, perseguições, dificuldades, destruições, guerras perdidas. O resto de Israel, dali realmente renasce toda a esperança de que algo novo vai acontecer. Acaba justamente transformando toda a realidade numa realidade nova. E justamente a boa notícia. O resto de Israel, os pobres de Javé, acontece depois todo o reino que vai renascer, que vai retomar. Mas é necessário que esse pequeno resto seja bastante fiel ao Senhor e seja feliz. Feliz, bem-aventurado, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É um pouco esse aspecto que vai marcar, e cada bem-aventurança a gente pode também confrontar com outros textos bíblicos, meus irmãos e irmãs, tanto a questão dos pobres em espírito, também dos aflitos, dos mansos, dos misericordiosos, que têm fome e sede de justiça, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos, enfim, os vários aspectos das bem-aventuranças que abrem, assim, o Sermão da Montanha. Mas também, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de Paulo aos Coríntios, também fala a mesma coisa, nesse mesmo aspecto da humildade, da simplicidade. Diz aqui Paulo aos Coríntios, chamou atenção, mas também ele fala, certo, de elogio: considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, os que não têm nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele, e graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, gloria-se no Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós podemos, em cada uma das bem-aventuranças, ter essas mesmas referências
de Antigo e Novo Testamento. Aqui nos fala justamente isso. Deus escolhe aqueles que menos a comunidade, que a sociedade conta, para que as pessoas possam ver que é Ele quem faz as maravilhas. Não é a inteligência do homem, não é o homem que é melhor que os outros, mas aquele que diz o seu sim ao Senhor e deixa Deus atuar e agir e faz as maravilhas. Renova a vida cada vez mais. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, como aquilo que parece que o que é ruim, o que é desprezado pelo mundo, Deus escolhe para fazer o mundo ver que é Ele quem realiza as maravilhas. Portanto, nesse início do tempo comum durante o ano, estamos justamente no 4º domingo do tempo comum, aparece a importância de descobrirmos cada vez mais a misericórdia e o amor de Deus em nossa própria vida. E nos faz, caríssimos irmãos, vamos perceber como que Deus quem atua e age em nossa própria existência. Quantas vezes nós vemos acontecer isso, caríssimos irmãos e irmãs, de pessoas que deixaram uma vida velha, uma vida errada, uma vida longe do Senhor e tornaram-se homens e mulheres muito santas e santos, vivenciando a piedade do seu coração e testemunhando com radicalidade a vida do Senhor, testemunhando com coerência a vida do Senhor. Isso é dom de Deus, não vem dos homens, não vem da força humana, não vem da graça de Deus na sua própria vida. Nós somos chamados a enxergar isso, caríssimos irmãos e irmãs. São felizes, bem-aventurados os homens e as mulheres que colocam a sua esperança no Senhor, que buscam no Senhor a sua vida, não é? O salmo de resposta desse 4º domingo, esse é o salmo de resposta à leitura de Sofonias, nos faz rezar isso. Tem como refrão: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É, na verdade, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? E coloca justamente a nossa oração. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se os caídos. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Portanto, meus irmãos e irmãs, bem-aventurados, felizes, aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, que experimentam perseguição, maldade, pobreza, dificuldade, aflição, mas que colocou a sua esperança no Senhor, porque dele é o reino dos céus, porque serão saciados, experimentarão misericórdia. Justamente é a certeza que é no Senhor que nós experimentamos a vida, caríssimos amigos e irmãos, e Ele faz de nós realmente homens e mulheres novos. E nesse 4º domingo do tempo comum, que agora nós vivemos, nós possamos, ao iniciar a leitura do Sermão da Montanha, iniciando as bem-aventuranças nesse final de semana, possamos ser acompanhados sobre tantos aspectos que nos indicam o caminho para vivermos como cristãos hoje, no mundo de uma sociedade muito pervertida, complexa, e que tantas vezes persegue os cristãos, que coloca obstáculos aos cristãos, e cada vez mais mundialmente vemos isso, toda a questão de fazer o mal a quem só faz o bem, como são os cristãos, proibir de tantas situações que os cristãos vivem, que nós possamos testemunhar cada vez mais que a nossa vida está no Senhor e nele encontramos a vida. Por isso, ao celebrarmos a Eucaristia nesse final de semana, escutemos com o coração aberto a palavra do Senhor, alimentemos do corpo e sangue do Senhor e caminhemos na comunidade daqueles que creem no Senhor, testemunhando a sua presença no meio de nós e anunciando aos irmãos e irmãs que nele está o caminho da verdadeira vida, para que o coração do homem encontre a razão da sua própria existência em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.